Hello everyone, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal do YouTube, Andrews aqui, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do uso da palavra and. Vamos embora para o conteúdo sem mais enrolação. Então vamos embora entender como nós utilizamos essa palavra and em inglês. Em primeiro lugar, a palavra and, ela não é reconhecida gramaticalmente como uma palavra correta. Então não é recomendado que nós utilizemos essa palavra and em situações formais. Aqui na Irlanda, particularmente, nós não fazemos o uso dessa palavra. Ela é mais utilizada nos Estados Unidos, mas a pedido de algumas pessoas, decidi gravar um vídeo para esclarecer como e quando nós utilizamos essa palavra em inglês. Nos Estados Unidos, como eu ia dizendo, eles utilizam bastante essa palavra and para tudo. Porém, ela é mais reconhecida como uma linguagem do povão. As pessoas um pouquinho mais chique, podemos dizer assim, quase ou praticamente não utilizam essa palavra. Mas como conhecimento é conhecimento, caso você vá para os Estados Unidos, seja de férias ou para morar, é bom você ter conhecimento da língua. E quanto mais recursos nós tivermos no idioma, melhor, porque afinal de contas, conhecimento é conhecimento. Então, sem mais enrolação, eu vou deixar algumas frases de exemplo e explicar um pouquinho de como nós utilizamos essa palavra em inglês. Apenas lembro de uma coisa, um grande detalhe, que nós utilizamos a palavra and para situações informais, entre família, amigos, aquela linguagem informal do dia a dia. De maneira formal, acadêmica, e dependendo do lugar onde você estiver, esquece, não utilize essa palavra, não vai ser muito bem visto se você utilizar ela, por exemplo, numa reunião. A palavra and, ela é utilizada para negar algo, e ela substitui alguns verbos da língua inglesa. Por exemplo, o verbo to be, o do e o does, e o have not ou has not. Para ficar mais fácil, vou deixar algumas frases de exemplo. Mas lembra que nós utilizamos essa palavra para substituir esses verbos, porém sempre na negativa. Então eu vou deixar algumas frases de exemplo de quando nós utilizamos o and para negar algo e a maneira que seria gramaticalmente correta para que você consiga perceber a diferença do uso dessa palavra. Caso eu queira dizer que eu não vou na sua casa, a maneira correta ficaria da seguinte forma: I'm not going to your house. I'm not going to your house. Eu não vou na sua casa. Porém, da maneira informal, como eu ia dizendo, para o uso da palavra and, nós trocaríamos o verbo e ela ficaria da seguinte maneira: I ain't going to your house. I ain't going to your house. Repara que quase não sai o som do T. I ain't going to your house. Eu não vou na sua casa. Ele não é um bom homem. He's not a good man. Ele não é um bom homem. He's not a good man é a maneira correta, gramaticalmente, e a maneira certa de nós falarmos isso em inglês. Mas, quando nós queremos utilizar o ain't, he ain't a good man. Ele não é um bom homem. Trocamos o verbo to be, como eu já tinha mencionado antes aqui no vídeo. He ain't a good man. Ele não é um bom homem. Já no caso do don't have, ou doesn't have, ou do have not, ou has not, haven't ou hasn't, vou deixar algumas frases de exemplo para que fique mais claro. Se eu quero dizer que ela não tem um carro, a maneira correta de nós dizermos isso em inglês, she doesn't have a car. Ela não tem um carro. Mas, quando nós utilizamos a palavra ain't, she ain't got a car. She ain't got a car. Ela não tem um carro. They don't have any money. Eles não têm nenhum dinheiro. They ain't got no money. They ain't got no money. Eles não têm nenhum dinheiro. I haven't done anything. Eu não fiz nada. I ain't done nothing. Aqui mora um grande detalhe. Em inglês, nós não podemos falar duas palavras na negativa na mesma frase. Negar duas coisas na mesma frase. Porém, quando nós utilizamos a palavra ain't, nós podemos negar, como eu deixei na frase de exemplo. Eu não fiz nada. I haven't done anything. Eu não fiz nada. Mas quando nós utilizamos o ain't, nós podemos fazer duas negações na mesma frase. I ain't done nothing. Eu não fiz nada. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar um ditado popular utilizando essa palavra ain't. Um ditado muito conhecido aí no Brasil. If it ain't broke, don't fix it. Em time que está ganhando, não se mexe. If it ain't broke, don't fix it. Eu espero que tenha ficado esclarecido para você o uso dessa palavra.
Mas como eu falei lá no princípio do vídeo, não esquece. Situações informais, junto com a galera, os amigos ou com a família. E podemos dizer a linguagem do povão. Agora, se você estiver numa reunião, fazendo um trabalho acadêmico, uma faculdade, alguma coisa para a escola, falando com o seu chefe, não utilize essa palavra, que você não vai ser bem interpretado. Porém, como eu já tinha avisado antes, como eu tinha falado antes, conhecimento é conhecimento e quanto mais recursos nós tivermos na língua, muito melhor, que independente de onde nós estivermos e qual a situação ou com quem nós estivermos falando, nós temos total conhecimento, entendimento, clareza daquilo que está sendo abordado, daquilo que está querendo ser expressado pelo nativo da língua inglesa ou alguém que utiliza o inglês como uma segunda língua. Espero que tenha gostado do conteúdo e tenha te ajudado a sanar a tua dúvida. Se você ainda não está inscrito, então não sai daí sem antes se inscrever no canal, compartilhar e deixar aquele like, que é para ajudar o canal a crescer. Me segue no Instagram, nas minhas redes sociais, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. See you guys!